Quero convidá-los a abrir sua Bíblia agora no Salmo 24. Salmo de número 24. Convidá-lo a se colocarem de pé, fazer essa leitura de forma alternada. Lerei os versos ímpares, a igreja numa só voz, os versos pares. Diz assim a palavra de Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Rei da Glória, louvado seja o teu nome. Nós prestamos culto ao Senhor, reverenciando ao Senhor que é o Rei da Glória, que é o Senhor dos Senhores. Fale o nosso coração mais uma vez nesta noite. Queremos ser conformados à imagem do teu Filho Jesus. Que as palavras dos meus lábios, o meditar no meu coração, sejam agradáveis a ti, Deus meu, Rei meu, rocha minha. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Esse salmo de Davi, ele chama muita atenção pela sequência, ele traz repetições, é um salmo bem dinâmico e ele faz uma indagação muito importante. Depois de, no primeiro e no segundo verso, apontar para o Deus Criador, para o Deus da criação, o verso terceiro diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Verso 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a tua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem entrará no santo monte do Senhor? Quem estará na presença do Senhor? Aquele que tem essas características: mãos limpas, coração limpo. E aí a gente iniciou esse culto hoje pensando no coração, pensando como está o estado do nosso coração. E todos nós temos anseio de morar nas mansões celestiais, de estar cada vez mais próximo do Senhor e na consumação estar atalado com o Senhor. Imagina o Senhor
no seu ministério aqui na terra. 3 anos caminhando com os discípulos, 3 anos ensinando eles por meio da palavra, por meio dos exemplos, 3 anos fazendo refeições com eles, 3 anos de uma relação totalmente intensa. Nós vimos no último domingo o chamado dos primeiros discípulos. E nós vimos como que esse chamado era um chamado para uma entrega total. É um chamado, olha, vinde e vede. Eles perguntaram, mas onde ele mora? Eu quero morar com ele, eu quero estar com ele o tempo todo. E eles experimentaram isso 3 anos, os discípulos ali caminhando com o Senhor Jesus, mas chegou a hora do Senhor Jesus se entregar. E hoje, quinta-feira da Semana Santa, o último dia dos discípulos, do Senhor Jesus com os discípulos. O último dia antes da sexta, aonde ele se entrega ao Calvário, ele se entrega à morte por nós. E quais foram os fatos que ocorreram nessa última quinta-feira do Senhor? Aqueles discípulos, eles tinham o anseio de estar para sempre com o Senhor Jesus. Eles não contavam com essa separação. Mas nós lemos aqui, Salmo 24, quais são os preceitos para estar diante do Senhor para sempre. Coração puro, mãos limpas. E aí, pensando nesses predicados que o Salmo 24 impõe, nós vamos passar por fatos que ocorreram nessa última quinta do Senhor Jesus com os discípulos. Abra sua Bíblia novamente aí, vai me acompanhando aqui. Mateus 26, verso 17 ao 24. Mateus 26, a partir do verso 17, diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Perdão, é capítulo 26, não capítulo 16. Capítulo 26, verso 17, os irmãos já encontraram, e eu vou ler agora. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele lhes respondeu: Ide à cidade, ter com um certo homem e dizei: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, ainda na quinta-feira, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que
mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-lhe-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei ainda de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse-lhe a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar,
é o que prendei. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salva, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainham a tua espada, pois todos os que lançaram mão à espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Essa é uma parte da narrativa. Os 4 evangelhos, eles testemunharam a estadia do Senhor Jesus aqui. Cada um deles destacaram um ângulo que foi mais forte para eles. Por isso a necessidade de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são complementares. Nós lemos a narrativa e nós vamos citar alguns complementos que tem nos outros evangelhos. Mas nós percebemos aqui uma breve síntese, uma narrativa ainda dessa quinta-feira tão movimentada, essa última quinta-feira do Senhor Jesus junto com os discípulos. Mais para frente nós vamos ver que quando Jesus anuncia a sua partida, Pedro, ele fala: para onde tu vais, Senhor? Porque para onde tu vais eu vou também. E o Senhor Jesus diz: olha, eu vou para um lugar onde vocês ainda não podem ir. E Pedro, ele diz: olha, eu vou com você para onde for, e se possível for, eu entrego até a morte. E Jesus dá a sentença: Pedro, você vai me negar. Esse fato dessa quinta-feira da Semana Santa é o primeiro fato que chama a atenção à luz dos predicativos colocados aqui no Salmo 24. É os traidores do Evangelho. O Salmo 24, ele menciona que adentrará ao Santo dos Santos, que subirá ao monte santo do Senhor, quem é limpo de mãos, puro de coração, que não se entrega a alma à falsidade, nem jura dolosamente. Nós vemos dentre os 12, 2 se destacaram nesse quesito. 3 anos de lealdade do Senhor Jesus com aqueles discípulos. Judas, o principal traidor, anunciado já pelo Senhor Jesus, entrega o Senhor Jesus de forma tão cruel. Essa foi a forma mais expressiva da traição. Quando nós pensamos em traidor, lembramos de Judas. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Judas está fora. Predicativo do Salmo 24: não pode ter falsidade. Mas nós olhamos também para Pedro, que lá no capítulo 16 de Mateus, ele faz aquela confissão maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Faz aquela confissão de fé poderosa,
está convicto de que aonde o Senhor Jesus foi, eu vou também. Se for possível, eu entrego a minha vida. Nós vimos na narrativa aqui o Senhor Jesus já dizendo para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, não é uma vez, é 3 vezes. Quem poderá subir ao santo monte do Senhor? Pedro está fora. A narrativa prossegue e diz que quando Jesus foi preso, todos os discípulos o abandonaram. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Todos os discípulos estão fora. E a pergunta para mim e para você nessa noite, nessa quinta-feira: você poderá subir ao monte santo do Senhor? Como está a sua fidelidade com Deus? Olhar para Judas e julgá-lo? Fácil. Olhar para Pedro e julgá-lo? Fácil. Olhar para todos os discípulos naquele momento de aperto que abandonaram o Senhor Jesus? É fácil. Mas como está a sua fidelidade diante do Senhor Jesus? A sua profissão de fé acompanha o que está proposto no seu coração? A sua confissão de fé acompanha o que está à disposição do seu coração? Judas traiu o Senhor por moedas. Pedro traiu o Senhor por medo da repressão. Nós podemos trair o Senhor Jesus de várias formas, e fazemos isso, pensamentos, fazemos isso com palavras, fazemos isso com ações. Há um detalhe nessa última quinta do Senhor. Há um detalhe significativo, porque começa ele celebrando a Páscoa. Em seguida, Jesus chama-os para a ceia do Senhor. Esse sacramento que o Senhor colocou para que continuasse por meio de nós, para que toda vez que nós assentarmos na mesa, nós lembrássemos o porquê, qual foi a condição, qual foi o preço que nós temos assento à ceia do Senhor, para trazer à memória toda vez esse sacrifício, um memorial. E nós negamos o Senhor Jesus quando nós descartamos esse memorial, quando nós descartamos todos os memoriais que o Senhor vem estabelecendo. O Senhor determinou o sacramento da ceia e do batismo. Muitos têm negligenciado isso. Há outras coisas representativas, há elementos que são cruciais e nós temos abandonado todos esses memoriais, agindo com falsidade. E o Senhor chama eles agora: olha, agora nós vamos para a ceia do Senhor, nós vamos sentar na ceia, nós vamos sentar à mesa, nós vamos ceiar. Esse é o último momento, a mesa, essa é a última ceia. E naquele momento, assentado com o Senhor Jesus, naquela quinta-feira, naquela última quinta-feira, foi revelado o grande traidor. Mas foi revelado também que ali estava simbolizando a nova aliança que o Senhor estabelecia com o seu povo. Ali estava marcando: olha, agora todos esses símbolos e sinais, eles estão se personificando em mim. E isso muda a condição aqui. E esse é um dos detalhes que vai mudar essa condição de quem pode subir ao santo monte do Senhor.
E o Senhor faz essa questão: olha, nós vamos comemorar, nós vamos fazer essa ceia, nós vamos colocar esse símbolo. Mas eu sou o soberano sobre tudo isso. E Ele fez os preparativos. Ele escolheu o cenáculo, o lugar. Ele escolheu os elementos. E lá aconteceu do jeito que o soberano falou. Olha, vocês vão caminhar, vocês vão encontrar com alguém, com um homem, com um balde na mão. Naquela época só ficava com balde na mão mulheres. Os homens ficavam com odre, né, um recipiente menor para água. Vocês vão encontrar um homem com balde na mão. E ele vai levar vocês até o cenáculo, lá que vai ser preparada a Santa Ceia. Isso revela a soberania de Deus nesse preparativo, nesse memorial. Isso revela que é o Senhor que vai conduzindo todas as coisas, conduzindo até mesmo os detalhes. Mas isso revela também pessoas nesse caminho que tiveram com o Senhor Jesus, que expressaram em algum momento da sua vida essa condição de servo, essa condição de escravo. Aquele homem que cedeu a casa, ele disse: olha, a casa do Senhor. Aquele homem, ele chamava o Senhor Jesus de mestre, e ele reconhecia que aquela casa não era dele. Aquele homem, nessa caminhada com o Senhor Jesus, ele percebeu: olha, está diante de mim o rei. Olha, o meu relacionamento é com o mestre e é com o rei. E ele cede a casa para essa Santa Ceia. E ele cede a casa dele, e ele cede o escravo dele que estava com balde ali esperando para servir. E o Senhor Jesus, ali naquela cena, ele mostra um outro detalhe. Olha, volta seus olhos para o Salmo 24 ainda. Se não era predicativo daqueles que irão subir ao Monte Santo do Senhor, jurar dolosamente e ser falso, o verso 3 diz, o verso 4 diz que é limpo de mão, puro de coração, não dado a falsidade. E esse puro de coração, ele arremete para uma humildade. Em outras versões traz humilde de coração. Volta para a cena da ceia. O Senhor já sabe quem é o falso, quem é um traidor. O Senhor já sabia que era Judas. Na Santa Ceia, depois que acontece, provavelmente esse balde desse servo foi usado para o Senhor assentar, registro lá no livro de João, e lavar os pés de todos os discípulos, inclusive o traidor. Inclusive Judas ali teve o seu pé ou os seus pés lavados pelo Senhor. Registro lá em João 13, verso 1 ao 20. Quem poderá subir ao santo monte do Senhor e lá permanecer humilde de coração? O Senhor Jesus prepara aquilo ali, começa a lavar. Quando chega em Pedro, Pedro fala: opa, você vai lavar os meus pés? Não, de forma nenhuma. O Senhor Jesus ensina então que, olha Pedro, se eu não lavar o seu pé, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro: então lava a cabeça, lava o corpo todo. Não, só os pés. Aqueles que já foram lavados não precisam de ser lavados de novo, mas é necessário lavar os pés. Quando o Senhor Jesus termina isso, Ele mostra: olha, para que eu fiz tudo isso? Para que todo esse ritual? Eu fiz isso para mostrar algo para vocês. O servo não pode ser maior do que o Senhor. O discípulo não é maior do que o mestre.
Então eu, que sou o Senhor, eu que sou o Mestre, lavei os pés de vocês, para que vocês também pudessem fazer isso uns com os outros. Humilde de coração, Pedro, fora. Faltou humildade para Pedro ali. O Senhor Jesus chamou para falar: olha, façam isso uns aos outros. Convite para mais uma reflexão nossa. Como está a humildade representada na nossa vida? Como nós temos se portado de forma humilde uns com os outros? A humildade, a definição de humildade do Senhor Jesus é abrir falência de si mesmo. Você já imaginou uma firma, uma empresa saudável, forte, lucrando horrores, e de repente abrir falência? Essa humildade que o Senhor Jesus chama os discípulos compartilharem. É uma humildade capaz de abrir falência de nós mesmos, do nosso eu. Foi uma humildade capaz de lavar os pés daquele que o traiu. Foi uma humildade capaz de lavar os pés daquele que o traiu cruelmente. E qual está a disposição do seu coração? Qual está a humildade do seu coração para lavar os pés daquele que te ofende? Há uma frase clichê, meus irmãos, que ela é ecoada o tempo todo, inclusive no meio de nós cristãos: eu perdoei, mas eu não quero mais, porque a pessoa só erra comigo uma vez, porque errou uma vez, não, chega. Mas nessa última quinta do Senhor com os discípulos, Ele chama eles para se atentar para isso, para uma humildade capaz de lavar os pés do traidor, para uma humildade que é capaz de lavar os pés daquele que nos ofende, para aquele que nos trai. Ele já tinha dito isso com os discípulos, olha, e os discípulos querendo saber de números. Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão que nos ofende? 7 vezes, 70 vezes 7, para perder de conta. Nós devemos ser capazes de lavar os pés mesmo daqueles que nos ofendem, mesmo dos traidores. E só é capaz de fazer isso aquele que é capaz de abrir falência de si mesmo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqueles discípulos não estavam preparados para isso. Será que você hoje está preparado para isso? Para ter esse nível de humildade? Em seguida, o Senhor Jesus sai, já sabendo que eram as últimas horas dele, e ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele vai para aquele lugar onde ele era acostumado a ir já com frequência. Momento de angústia, o texto fala que o espírito dele estava angustiado. No outro evangelho diz que ele chegou a transpirar sangue. No evangelho de Lucas diz que ele chegou a transpirar sangue. Tamanha angústia do Senhor Jesus naquele momento. E ele vai para o Monte das Oliveiras orar. E ele traz alguns dos seus discípulos com ele ali, os mais chegados ali, Pedro, Tiago, João, vem comigo. Chegou um certo ponto, espera um pouquinho que eu vou me afastar aqui, mas mantém como é que vamos orar juntos. Em 3 ocasiões ele volta, estavam lá eles dormindo. E ele questiona: vocês não são capazes de vigiar comigo nem um instante? 3 vezes o Senhor Jesus volta, os discípulos estavam ali, fracos.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aqueles discípulos não estavam prontos, nem para subir no Monte das Oliveiras, quanto mais no Monte Santo do Senhor. Como está à sua disposição com a oração? Como tem se dedicado? Qual o tempo que você tem investido? Qual a intensidade? Qual é a fé? A carne é fraca, meus irmãos. O texto diz que os olhos deles estavam pesados demais. E nós nos ocupamos com muitas coisas no nosso dia e queremos entregar o final do nosso dia em devoção ao Senhor quando os olhos já estão pesados. Mas o Senhor Jesus, Ele não só foi para o monte da oração, mas no capítulo 17 de João mostra o conteúdo dessa oração, o conteúdo dessa oração sacerdotal. Mesmo aqueles discípulos fracos, mesmo ali os traidores, mesmo aqueles que queriam abandonar, o Senhor estava preocupado com eles e orando com eles. Senhor, abençoa que eles possam se unir. Pai, abençoa que eles possam ser um como nós somos. A intercessão do Senhor foi mantida independente da atitude daqueles irmãos, independente da atitude daqueles discípulos fracos, que não eram capazes de vigiar um só momento. Quando o Senhor Jesus desce do Monte das Oliveiras, já vinha ali Judas e os traidores, todos com armas na mão para prender ele, como se fosse um salteador, cumprindo as Escrituras. Nós vemos outro detalhe ali. Pedro arranca a espada da bainha e corta a orelha de um soldado. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos. Pedro acabou de sujar suas mãos ali com sangue. Pedro acabou de fazer ali uma tentativa de homicídio. E o Senhor Jesus o repreende no mesmo momento, dizendo: olha, isso aqui tudo está sob o meu controle, Pedro. Você não acha que se eu desse ordens ali, viria uma legião de anjos, 12 legiões de anjos, e executaria todos esses opositores? Eu estou me entregando. Mas Pedro sujou as mãos. E quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Os de mãos sujas não, de mãos limpas. E a palavra do Senhor diz que nós sujamos a mão não só com ações como essa de Pedro, mas nós assassinamos também o nosso irmão, até mesmo com palavras, com pensamentos. Nós somos capazes de sujar nossas mãos, mesmo que por pensamento e por palavras. E nessa última quinta do Senhor Jesus, há um destaque para pensar também. Olha para as suas mãos. Como está as suas mãos? O Senhor Jesus chamou aqueles discípulos para prestar atenção em muitos detalhes. Em vários detalhes da vida deles, eles tinham que prestar atenção. Eu destaquei 3: a fidelidade. Eu destaquei a humildade. E esse terceiro lugar aqui é essa relação com o próximo, de mãos limpas.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Essa última quinta-feira aqui levantou para os discípulos uma indagação: mas por que é necessária essa entrega? Mas por que o Senhor tem que morrer? Mas por que é chegada a hora? Pode ter passado pelo coração deles: o mestre está nos abandonando. Pode ter passado pelo coração deles: olha, o mestre está nos deixando. Porque eles insistentemente falavam: eu quero ir com o Senhor, eu quero ir contigo. E ele dizia: olha, onde eu vou vocês não podem ir ainda. Mas por que tem que se entregar? Tem que se cumprir as Escrituras. E começou essa indagação, essa inquietação no coração deles. Quando eles viram o fato consumado, Jesus preso ali, começaram a levar, eles dispersaram, fugiram. Eu acredito que eles devem ter pensado que naqueles 3 anos ali seguindo ao Senhor foi inútil. E às vezes você pensando também, olhando um texto como esse aqui, vendo a impossibilidade de subir ao Monte Santo do Senhor, de estar com o Senhor, analisando a sua vida, pensando também em momentos que você viveu, como essa última quinta-feira que os discípulos tiveram com o Senhor Jesus, e pensando, naqueles momentos parece que o Senhor me abandonou. Por que eu estou caminhando sozinho aqui? Por que as coisas não são como eu imaginei que elas fossem? Por que os meus planos, os meus projetos, os meus ideais, eles se frustram? Passou várias coisas, talvez, no coração daqueles discípulos ali. Mas o desejo deles, eles tinham esse profundo desejo de estar com o Senhor, de subir ao Monte Santo do Senhor. E eu pergunto para você: esse é o seu maior desejo? Esse é o seu maior desejo, de estar com o Senhor Jesus de forma plena e abundante? De estar com o Senhor Jesus, experimentar a companhia do Senhor Jesus, ainda nesses últimos tempos que nós temos aqui, nessas últimas quintas? Mas há um desejo também de estar com Ele de forma plena. Esse era o desejo do coração daqueles homens, traidores, falsos, com as mãos sujas. Havia, o que imperava ali no coração deles era esse desejo de estar com o Senhor. E diante da sua jornada, diante das imperfeições, das infidelidades, das traições, diante das vezes que você suja suas mãos, diante das vezes que a soberba toma conta e ela é superior à humildade, às vezes que você acha que a empresa da sua vida ela tem que só crescer, 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 e que você não pode lavar os pés de ninguém, e que as pessoas fazem uma vez só com você e nunca mais irá fazer, porque você não vai dar essa oportunidade. Diante de todas essas mazelas, ainda mantém esse desejo maior de subir ao Monte Santo do Senhor? Ainda sobrou esse desejo grande de estar com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus mostrou para aqueles discípulos: olha, tudo isso está sendo necessário. Vocês ainda não poderão ir ainda para onde eu vou, mas mantém firmes. No mundo ainda tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Lá Ele promete Consolador, lá Ele promete a presença com os discípulos todos,
mas ainda havia aquela indagação, aquele desejo no coração de estar com o Senhor para sempre. E aí o Salmo 24 novamente diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aqui está, meus irmãos, a solução. Aqui está a solução para homens como Pedro, como os outros discípulos, homens como eu, homens como vocês, mulheres como vocês. Subir a esse monte santo e estar com o Senhor. É que todas essas qualificações aqui, elas são exclusivas do Senhor Jesus, porque só o Senhor Jesus manteve o seu coração puro e foi humilde de coração aqui nessa terra, porque só o Senhor Jesus manteve as suas mãos limpas, porque só o Senhor Jesus cumpriu cabalmente com os seus compromissos. Por isso estabeleceu o símbolo da nova aliança, que é aquela ceia. Ele cumpriu a aliança e o pacto cabalmente, apesar dos traidores, apesar daqueles que quebraram a aliança. E no verso 5 ele diz: olha, ou seja, nós só teremos estas qualidades de mãos limpas, de coração puro, de que não se entrega mais à falsidade nem jura dolosamente, porque nós obteremos do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aqui está uma citação direta, é a justificação, a imputação da obra do Santo dos Santos, do Senhor dos Senhores, que Ele fez, cumpriu, e essa quinta-feira era necessária, essa despedida, porque na sexta-feira Ele ia consumar cabalmente ali a sua obra. No domingo de Páscoa ia ser ali a consumação de toda a obra, e então Ele ia imputar em homens como Pedro, como aqueles discípulos que abandonaram, como eu, como você, para poder agora ter essa qualificação de subir ao monte santo do Senhor, e não só isso, mas permanecer lá. E aí o verso 7 mostra como glorioso é essa entrada triunfal do Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui é ordens para portais eternos, para portais não somente antigos, mas eternos, portais majestosos, portais que estavam ali determinados a abrir só para quem era digno, abrir só para aqueles que eram dignos, só para aqueles que tinham essas qualificações. E estes portais se escancararam para pecadores perdidos como eu, como você, por causa da obra do Rei dos Reis, por causa da obra do Senhor dos Senhores, que imputa em nós todas essas qualificações. Essa última quinta-feira do Senhor Jesus com os discípulos foram para mostrar tudo isso, e para mostrar, olha, a necessidade de cada fato, de cada ação. Muitas ações eu pulei aqui por causa do tempo, mas cada fato desse aí aponta para me cumprir cabalmente todas essas qualificações
e depois distribuir para vocês de forma graciosa e plena. Para quando chegar aquele dia também, vocês não ouvirem: olha, parte de mim, traidores, falsos e soberbos, mas para ouvir: olha, entram, vêm, bem-vindos, bendito de meu Pai. Levantai, ó portais eternos, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E a entrada do Rei da Glória, Ele está nos preparando também para este momento tão especial. Então, o que pensar nessa última quinta da Semana Santa do Senhor? Há um lugar preparado, e há um lugar sendo preparado aqui e aí, e nós vamos entrar e adentrar com esse Rei da Glória. Enquanto isso não acontece, enquanto nós passamos pelas lutas, pelas provações do nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de olhar para essa última quinta do Senhor Jesus aqui e nos fortalecer nessas promessas firmes que Ele fez, que Ele estabeleceu, que Ele chamou para que nós lembrássemos de cada uma delas. Quero convidá-la a se pôr de pé, convidar o pastor para nos conduzir nessa oração. E enquanto isso, pode estar à disposição do seu coração nessa quinta-feira, como está à disposição do seu coração nesses últimos momentos, porque é chegada a hora. Os dias estão se abreviando e o Rei da Glória está voltando. Qual é a sua expectativa nesses últimos dias? Você pode fechar os seus olhos? Naquela quinta-feira, ninguém pensava que ela seria assim. Ninguém planejou, a não ser o Senhor Jesus. No final daquele dia, todos os discípulos estavam decepcionados. Só Jesus, que estava preso, não estava decepcionado. Eles estavam decepcionados consigo mesmos. E eu acho interessante que hoje também, particularmente, eu imaginei que essa seria uma noite bem diferente. Planejei um dia diferente, uma palavra diferente da palavra que você acabou de receber, mas o Senhor planejou que nós devíamos ouvir essa palavra. E eu fico curioso com o que Deus está falando conosco. Quero estar sensível ao que Deus está falando com o povo que está à procura de restauração. E Deus nos chama para falar sobre o nosso coração, e de repente parece que Ele quer dizer para nós algo sobre fidelidade. Mais uma vez, Senhor, o Senhor está nos chamando para conversar sobre fidelidade. Uma fidelidade que não foi alcançada pelos discípulos, que talvez nós também não estejamos alcançando, mas que Deus deixa claro, Ele deixou escrito o fracasso dos seus discípulos. Não passou batido, não fez de conta que não. Também o Senhor não deixa passar batido o que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Será que nós vamos subir esse monte? Estamos subindo esse monte? Porque nós temos recebido do Senhor. Nós temos recebido muito do Senhor. Nós temos andado com o Senhor. Nós temos sido discípulos do Senhor. Nós não podemos negar que Ele tem falado diretamente com cada um de nós. E o que Ele tem a nos dizer nessa noite é muito simples. O que é que você está fazendo com aquilo que você recebeu? O que é que eu estou fazendo? E nós vamos precisar, irmãos, mais uma vez clamar ao Senhor, reconhecendo
a nossa dependência. Nós não subiremos esse monte, Senhor, a não ser através do Senhor, a não ser através daquilo que o Senhor faz. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Essa é a nossa oração. Nós preparamos um culto para amanhã, que é a sexta-feira, e mais do que a sexta, é o momento em que o Senhor está na cruz e Ele tem alguma coisa a dizer. Por que é que o Senhor nos chamou para essa reflexão hoje, irmãos? Por quê? Por que o Senhor está nos chamando a refletir sobre os seus últimos dias aqui, a quinta, a sexta? Nós precisamos orar, mas aqui, escute o que eu estou dizendo, não sou eu que preciso de orar, eu também preciso orar, mas você precisa orar. O que é que Deus falou com você nessa noite? Sobre o que Ele falou com você enquanto Ele contava para você sobre Judas, o que Ele falava para você sobre Pedro, o que Ele falava sobre... O que Ele falou com você que você precisa conversar com Ele agora e reconhecer diante dEle, dizer: Senhor Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, tem misericórdia de mim, pecador. Eu quero entrar por esses portais eternos, mas eu não passo em nenhum dos testes. Eu tomo bomba em todos eles, mas eu quero declarar na presença do Senhor que eu creio que o Senhor adquiriu essa justiça por mim, adquiriu o direito por mim. Tal é a geração dos que o buscam, tal como Ele nos faz justificados, Ele nos faz aceitáveis, Ele nos faz gloriosos, Ele manifesta a glória dEle na nossa vida, para que nós possamos entrar pelos portais eternos. Mas Ele adverte: você não tem isso aí por conta própria, não. Você não está preparado, você precisa buscar ao Senhor. Tal é a geração dos que o buscam, os que o buscam é que vão gozar da sua presença e que vão entrar pelos portais eternos. Tem muita gente que vai ficar do lado de lá, não vai passar por esses portais, mas se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, você sabe que você vai. Então agora, irmãos, é orar, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, Senhor, quebrantados, ó Deus, diante da palavra que nós recebemos nessa noite, quebrantados, ó Deus, de ver como o Senhor se dispôs a se entregar, ó Deus, enquanto muitos diziam que iriam contigo até o final, não foram, ninguém foi. Senhor Deus, também nós não fomos, também nós não temos ido, também eu, Senhor Jesus, nessa noite, me coloco diante do Senhor para pedir perdão, Senhor Deus, perdoa, Senhor. Perdoa por eu ter ficado aquém daquilo que o Senhor me deu condição. Não apenas o Senhor quer, o Senhor me deu condição. O Senhor tem nos dado o Teu Espírito, o Senhor tem nos dado a orientação, o Senhor tem nos dado a palavra. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, pedimos que o Senhor seja bondoso, misericordioso conosco, Pai. Estende a Tua mão, Senhor Deus, sobre a nossa vida nesse momento. Ó Deus, perdoa as nossas iniquidades. Eu sei, Deus, que o Senhor quer nos levar para a santidade. Não é tanto que nós precisamos conhecer, como é importante o que nós precisamos viver. Nós precisamos viver aquilo que temos recebido do Senhor. Eu sei que o Senhor está nos chamando a dar uma parada e a refletir sobre a Tua entrega na cruz do Calvário, e nós estamos aqui dispostos, Senhor Deus, a olhar, ó Deus, para a Tua cruz mais uma vez. Ó Deus, olhar, Senhor Deus, de olhos abertos, olhar, Senhor Deus, para aquilo que a gente fala: eu já sei, a cruz eu já conheço. Senhor Deus, talvez a gente não conheça a Tua cruz como ainda precisa conhecer, talvez a gente não tenha entendido as Tuas palavras como nós precisamos entender. Obrigado, Senhor Deus, por ter planejado para nós essas 7 palavras da cruz, tanto para sexta-feira quanto para o domingo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor quer falar conosco sobre entrega, sobre o que alguém que
que é seguidor, que é discípulo do Senhor Jesus deve estar disposto a fazer. Deus, nós estamos nos colocando diante de Ti, nós pedimos pela nossa igreja, não somente por nós que recebemos diretamente essa palavra, mas por aqueles que não ouviram, Senhor Deus, não receberam, mas são nossos irmãos, precisam ter um encontro diante da cruz de Cristo, precisam, Senhor Deus, de uma experiência renovada com o Senhor. Nós precisamos, Senhor, aviva, Senhor, a nossa igreja, aviva o povo do Senhor, ó Deus, que a cruz do Senhor não seja para nós algo comum, que nunca, Senhor Deus, nós deixemos de nos espantar diante da cruz, nunca deixemos de nos espantar, Senhor Deus, com os teus passos naquela quinta, naquela sexta-feira. Nós pedimos, Senhor Deus, quebrando o nosso coração, talvez a gente esteja se achando demais, nós precisamos de humildade, Senhor, transforma a nossa vida, perdoa, Senhor Deus, a todos nós que nessa noite nos colocamos assim diante do Senhor, para te pedir graça e misericórdia. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Deus, nós pedimos a tua bênção, e assim, Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. A graça, o favor que nós não merecemos, mas precisamos, a graça, ó Senhor, conhecemos em Ti a verdade, mas também a graça e a verdade por meio de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor consumado do Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito do Senhor, o doce Espírito de Deus, o Espírito maravilhoso do Senhor, que desceu, que convive conosco no meio das nossas mazelas, dos nossos pecados, continua nos instruindo, continua nos advertindo, continua transformando, continua ensinando, continua, ó Deus, abençoando, regenerando e santificando. Obrigado, Espírito de Deus, que a bênção desse Espírito também seja sobre nós, agora e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de você ir embora, claro que você percebeu, nós tínhamos um plano, Deus tinha outro plano para essa noite, então a igreja é mais do que aquilo que acontece dentro do templo, e você que é envolvido com a igreja sabe disso. Você que cuida de alguém, você que ora por alguém, você que está atento à necessidade de alguém, você que socorre alguém, e louvado seja o nome do Senhor. Se eu tive, porque o que aconteceu comigo hoje foi isso, fui atender a uma pessoa, e às vezes a gente tem que deixar as 99 no aprisco para atender uma, e louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui para isso, que o Senhor tem nos dado, graças a Deus, outras pessoas. A igreja e as necessidades estão aí. Cheguei aqui, num momento assim, quem acho que quantas vezes, na minha vida, vocês já me viram chegar atrasado no culto aqui, irmãos? Até quem está aqui antes de eu ser pastor, eu não faço isso, eu não faço isso, é culto ao Senhor, eu não faço isso, mas eu venho, então se precisou, hoje foi uma necessidade, cheguei aqui, daí a pouco o irmão chegou, a nossa irmã Rita está no CTI, podemos orar por ela no final do culto? Podemos. Então, irmãos, eu quero que você viva a sua igreja, que você viva a igreja, você saiba que enquanto talvez você está vivendo uma situação aqui, tem outro vivendo uma situação ali, nós estamos juntos e nós podemos e devemos orar por mais do que nós mesmos. Tanto é assim que nós temos orado por nós temos sido edificados, mas nós separamos uma quinta cada mês para ser a quinta missionária. A nossa quinta missionária é a próxima semana, então não prometo vocês de trazer essa mensagem na semana que vem, vai ser na outra, porque na quinta é dia de nós virmos aqui, abrir os nossos olhos e ver aqui um missionário falar a respeito do mundo muçulmano. É o missionário Jonathan, trabalha na M3, vem trazer aqui notícias muito boas, é um irmão querido e de muita confiança, que vem trazer para a gente aqui algumas informações e uma palavra para edificar o nosso coração, para colocar a gente alinhado com a missão. Então nós vamos orar de novo agora, nós vamos orar pela Rita, e você vai orar ainda, e talvez você até diga assim, pastor, não tem mais uma aqui,
Mas você vai orar aí. Se tem mais uma necessidade que você conhece, se você se lembra de alguém, e você mesmo que está aqui nessa noite fala assim: eu queria receber uma oração, você vai receber uma oração agora, porque nós vamos orar por você. Então você já se coloca e fala assim: eu estarei recebendo essa oração agora, porque nós vamos orar agora juntos, por todos esses irmãos aí, e por aqueles que o Senhor Deus nos orientar. Vamos fazer essa oração no nome do Senhor Jesus. Deus, nós te agradecemos pela igreja do Senhor, que é tão rica em ações, em motivações, em participações. Nós amamos uns aos outros, ó Deus, amamos os nossos irmãos queridos, ó Deus, os que estão aqui e os que não estão, os que estão presentes podem estar conosco aqui no momento de celebração, de banquete, de receber palavra, e irmãos que estão impedidos disso. E é por esse motivo, Deus, que agora eu oro pela nossa irmã Rita, lá onde ela está. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja com ela, e que o Senhor levante, ó Deus, dessa enfermidade, desse leito de enfermidade. Abençoa a sua vida, Senhor. E vai passando, Senhor Deus, na vida de outros irmãos, Senhor Deus, que também estão enfrentando enfermidades, lutas, que estão, Senhor Deus, fazendo tratamentos, que estão hoje, ó Deus, recorrendo aos médicos, mas confiando no Senhor. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor traga o refrigério, que o Senhor traga a cura, e que o Senhor traga o aprendizado que também vem com as dificuldades pelas quais nós passamos. Eu oro por pessoas que estão aqui agora, Senhor Deus, e que vieram aqui nessa noite a receber a Tua palavra, mas que precisam de uma graça, precisam de um mover, precisam de um toque, precisam, Senhor Deus, que o Senhor vá ali, vá nesse coração, vá nessa vida, vá nessa situação. Deus, manifesta a Tua graça, o Teu poder, traz a restauração, traz a solução, traz o alento, desperta a fé e a esperança, Senhor. Faz, ó Deus, um milagre ali. Ó Deus, nós agradecemos pela nossa igreja e pedimos que o Senhor continue, Senhor Deus, nos levando sempre a buscar a vontade do Senhor. Ó Deus, atende a oração daquele que mencionou o nome, aquele que se lembrou de alguém que está em necessidade, que precisa de socorro. Que nós sejamos socorridos e atendidos pelo Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos dá confiança, sim. Obrigado, Senhor, e que o Senhor abençoe a nossa vida, sim, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você e sua vida, no nome do Senhor Jesus.